para ser feliz, chegando até você, filho amado, filha querida, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda à programação da TV Canção Nova. Esse é o programa para ser feliz, ao vivo todas as terças à noite, de 8 às 9h30 da noite, pela TV Canção Nova, com reprise na sexta tarde, reprise na madrugada de quinta-feira também, quinta para sexta, né? Olha, é muito bom saber que você está aí do outro lado, saber que você está construindo com a gente o programa, que você acompanha, que você faz acontecer a nossa programação. Me sinto lisonjeado, costumo dizer que todas as terças-feiras, desde cedo eu já me preparo para esse nosso encontro aqui, rezando por você que acompanha a TV Canção Nova, preparando o conteúdo, te colocando diante de Deus, né? É importante. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito sugestivo e muito relevante também, que é a realidade do mal. Como enfrentar a realidade do mal? A teologia muitas vezes se debruçou acerca disso, a filosofia também, a seu modo, claro, né? E o mal aqui que eu digo, eu não estou falando só do maligno, tá? Não estou falando só do diabo, o mal personificado. O mal, a categoria mal, né? Aquilo que o catecismo da Igreja Católica chama de mistério da iniquidade. O mal é a manifestação do mal no pecado, na violência, nas guerras, nas doenças, nas coisas que a gente não entende, né? Quantas coisas a gente não entende? Talvez você, filho, filha, esteja se debatendo hoje diante de perguntas sem respostas, diante de coisas que você não entende, que você não compreende, que você não consegue superar, não é? Como lidar com o mal que puxa o nosso tapete? Como eu disse, o mal, vamos ampliar o conceito, né? A palavra de Deus nos ensina, nos dá um caminho, né? Eu não quero ser reducionista, nem propor um discurso superficial, né? A gente vai refletir com profundidade, porque é um problema amplo e existem males que não tem uma resposta concreta para ele, né? Como dizia Blaise Pascal, o filósofo francês, é preciso apostar na eternidade, né? A gente tem que contar também que essa vida é uma passagem que tem coisas que a gente vai entender diante de Deus quando nós passarmos dessa vida, né? Existem os mistérios também. A gente tem que viver também entendendo que nós não somos deuses, nós somos criaturas, nem tudo cabe na nossa cabeça, né? E diante de Deus a gente tem que se dobrar, se prostrar diante do mistério para deixar que Ele nos conduza, mesmo diante daquilo que rouba o nosso chão. Quero acolher com muito carinho a equipe aqui do Pra Ser Feliz, os nossos cinegrafistas, todo mundo que trabalha, que está trabalhando hoje nessa transmissão, na edição, no áudio, toda a equipe maravilhosa, a nossa diretora, os produtores. Também quero acolher a Juliana Moraes. Boa noite, Ju. Boa noite, padre. Muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Que Deus abençoe, fazendo aí os seus acordes com maestria, como você sempre faz muito bem, né, Ju? Ju, como enfrentar o mal, hein? Como lidar com o mal? Padre gosta de perguntar para mim sem me preparar antes, mas como lidar com o mal? Buscando o bem supremo. Respondeu, né? Muito bem. Respondeu com maestria. Eu preciso me alimentar da presença de Deus, claro. né? Para vencer o mal que me assola, porque afinal de contas a palavra diz, né? Não é contra homens de carne e sangue que lutamos, né? Claro. Mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Claro. Então, acredito que eu preciso me revestir das armas que Deus me dá para poder lutar contra o mal. Muito bom, Ju. Muito bom. A Ju já falou um pouquinho da luta espiritual, né? E existe mesmo, a gente tem que estar sempre firme, forte. Eu vou falar um pouquinho disso em outros programas. Mas hoje eu quero abordar, obrigado, querida, quero abordar essa realidade do mal de maneira mais ampla também. Porque, olha, existe o mal aparente, evidente, o mal não tão evidente, como a Juliana falou, da presença do inimigo, das tentações. Mas existe um mal evidente que a gente está vendo e que é difícil explicar. A pobreza no mundo, a situação lastimante de alguns países na África, de algumas regiões do Brasil, das nossas periferias, por exemplo. O ódio racial que existe em vários países, ainda no Brasil, não tão forte como em outros países, mas temos, não é? Por exemplo, a guerra, como na Síria, crianças mutiladas, crianças como escravas sexuais, é o mistério do mal acontecendo, né? No mundo. Como entender tudo isso, né? Como entender a fúria da natureza que muitas vezes, de tempos em tempos, se manifesta? É uma manifestação do mal, né? O mal assim, que ceifa vidas, como na tsunami, por exemplo, que aconteceu na Indonésia, nas Filipinas, no Japão. Enfim, a questão é muito ampla, tá? E eu quero te conduzir para Deus, né?
Porque em Deus até o incompreensível se torna palatável, né? Se torna fácil de compreender, né? Não fácil, mas compreensível, né? Porque olha, mesmo diante das perguntas sem respostas, nós não podemos deixar de caminhar para Deus. Nós não podemos deixar de querer estar com Ele, porque, como Santo Agostinho dizia, né? No De Malo, no seu tratado, às vezes os males acontecem e a gente não tem resposta aqui. Mas Deus pode tirar um bem maior de todos eles. E independente da circunstância, nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos estar produzindo frutos para Deus e descansando a nossa alma em Deus. Veja bem, a palavra de hoje, ela nos ajuda muito nesse sentido, né? É a parábola do joio e do trigo. Está em Mateus, capítulo 13, versículo do 24 ao 30. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que, ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita direi aos que cortam o trigo: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Veja bem, essa é a primeira parte da parábola do joio e do trigo. A segunda está no capítulo 13 ainda de Mateus, versículo do 36 ao 43, na qual Jesus a explica. Talvez eu leia essa segunda parte, mas não é o centro do que eu quero dizer. Se der tempo eu leio, se não, está aqui a referência para você buscar e ler depois. Veja bem, eu gosto muito dessa passagem, filho, filha, quando eu estou refletindo sobre o mistério do mal, né? Porque ela nos revela um pouquinho o jeito como Deus pensa, né? A perspectiva de Deus em enfrentar os fatos. Em primeiro lugar, quem já teve a oportunidade de ver o joio, eu estava vendo um vídeo ainda hoje, de um especialista em arqueologia bíblica que estava na região da Capadócia, no sul da Turquia. E lá ele mostrou, né, um joio, né, a plantinha do joio. Né? Gente, é muito parecido com o trigo. É muito parecido. A diferença do joio é que ele não cria uma espiga cheia de grãos, né? Ele não produz fruto. Então, quando o trigo é pequeno e o joio é pequeno, é aparentemente idêntico. Parece muito, sabe? Mas quando o joio começa a crescer, como ele tem até uma aparência de espiga, mas não é uma espiga como o trigo, quando o trigo está grande já, né, no ponto da colheita, aí começa a se diferenciar. Como se percebe o que é joio e o que é trigo? O trigo, como tem grãos, pesa e começa a cair, né? Pender, se dobrar. E o joio está sempre em pé. Por quê? Porque não tem fruto. Tem uma aparência bonita. Então, a gente já percebe. Primeiro ponto que eu quero extrair dessa parábola: a paciência de Deus. A paciência de Deus diante do mistério do mal. A paciência de Deus. Porque, veja bem, todos nós somos criaturas de Deus. Deus vê como filhos também quem não o está obedecendo. A palavra de Deus diz, na carta de São Paulo a Timóteo, que Deus quer que todos os seres humanos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos. Mesmo os que hoje estão agindo como joio, mesmo os que estão perdidos no vício, na droga, na violência, na corrupção, Deus os quer salvar. Deus quer salvar a todos. E Deus é paciente. Ele permite que o joio e o trigo cresçam juntos. Deus permite que certas coisas aconteçam. Olha, eu vou ser honesto, nem tudo eu tenho resposta também, tá? E eu preciso me dobrar diante do mistério da vida, do mistério de Deus, do mistério do mal também, com fé em Deus, sabendo que Ele é o Senhor sobre o mal, Ele andou sobre as águas, né? A água na Bíblia era sinônimo do desconhecido, do mal que a gente não controla, né? Jesus andou sobre a água, então Ele é o Senhor. Mas Deus tem paciência. Deus tem paciência com as pessoas
que ainda não se converteram, porque Ele quer que todos se salvem. Claro que tem pessoas que desperdiçam a oportunidade, porque enquanto nós estamos vivos, nós estamos no tempo da misericórdia. O Pai vai estar sempre de braços abertos para nos esperar, para nos curar, para nos dar uma nova chance, mas depois que nós morrermos, a Bíblia nos ensina que acabou o tempo da misericórdia e começou o tempo do juízo. Não dá mais para pedir perdão. Encerrou-se o tempo da misericórdia, né? Então tem gente que pensa, quando eu for velhinho eu vou servir a Deus. Muitos jovens, será que você vai chegar a ser velhinho? E se a morte vier como um ladrão, né? Como disse Jesus na parábola das virgens previdentes e imprevidentes. O noivo que chegou de uma hora para outra. E as virgens imprevidentes estavam sem óleo, né? Não estavam vigiando, não estavam vivendo na presença de Deus, na conversão de vida, na sinceridade, seguindo ao Cristo, né? Deus é paciente. Deus é paciente, até diante daquilo que aparentemente é um mal sem igual, né? E a palavra de Deus na carta aos Romanos também nos ensina que toda a criação está gemendo como em dores de parto, esperando o tempo de Deus se manifestar, dos filhos de Deus se manifestarem, né? O tempo da redenção, da vinda de Cristo, segunda vinda, parousia, né? Mas Deus tem paciência porque Ele quer salvar o maior número de pessoas possível. Ele tem paciência. Mas como dizia Santo Agostinho, às vezes Ele permite que certas coisas aconteçam, ou às vezes não é nem permissão de Deus, é fruto da liberdade das pessoas, né? Mal utilizada, que nos atinjam certos males, mas para Ele tirar um bem maior. E a postura certa para enfrentar o sofrimento, para enfrentar o mal, para enfrentar a perda, o desespero, é permanecer como trigo, não como joio. O que diferencia o joio do trigo? O joio nunca produz fruto. O joio é sinônimo da pessoa egoísta, da pessoa centrada em si mesma, da pessoa orgulhosa que só vê o próprio umbigo. Tem gente que não enxerga nada além das próprias necessidades. A pessoa tem 50 anos, a mãe tem 80. Mas mesmo com 50, a pessoa continua agindo como um adolescente mimado. Não vê que a mãe precisa de ajuda, não vê que a mãe precisa de carinho, que é uma idosa, que não dá mais para ficar passando roupa, lavando, cozinhando dia e noite. Não entendeu que agora é hora de virar a chave e começar a cuidar da mãe idosa, e não ficar explorando, né, como uma empregada. Mas o egoísta, o joio, ele só vê o próprio umbigo, ele não vê nada além de si mesmo. E só pode haver uma escolha na vida da gente. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a gente mesmo. E servindo a gente mesmo, a gente acaba servindo o inimigo, né? Ou a gente olha para Deus, ou a gente olha para a gente mesmo, somente para as nossas necessidades, o nosso umbigo. Ou a gente escuta a Deus, ou a gente escuta nosso egoísmo, as nossas carências, as nossas feridas e más tendências. O joio nunca produz fruto, mas o trigo não, o trigo é diferente. O trigo, ele atravessa o deserto produzindo fruto. Ele atravessa o mistério do mal produzindo fruto. Ele atravessa o sofrimento produzindo fruto. Exemplo da pessoa que mesmo na prova, que mesmo na dor, consegue olhar para o seu semelhante. É tão bonito. Pessoas que mesmo sofrendo, são que nem as velas, que se derretem para iluminar. Rubem Alves tem um poema tão bonito sobre a missão das velas, eu acho fantástico, o poder da poesia, né, nesse sentido, da literatura. Ele fala que o choro da vela é uma dor curadora, é uma dor salvífica, né? Ela se queima para iluminar. O trigo, ele mesmo sofrendo, sendo queimado pelas provações, pelo mal, pelas perdas, ele sabe produzir fruto, ele sabe testemunhar a Cristo, ele sabe ser bom, generoso, ele sabe ajudar um outro, ele sabe ser companheiro, ele sabe olhar além do próprio umbigo para ajudar uma outra pessoa, né? E olha, diante do mistério do mal, tem uma frase do filósofo Paul Claudel, francês, né, que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, Deus não veio para suprimir o mal, nem para explicar o mal, mas veio para encher o mal, as experiências nas quais o mal aconteceu com a sua presença. Deus não veio para suprimir o mal nesse mundo, o trigo e o joio crescem juntos, faz parte da nossa criaturalidade, nossa condição de criaturas, somos finitos, frágeis, limitados, não veio para explicar todo o mal, ele veio para encher o mal com a sua presença, ou seja, onde o mal atingiu, a morte, a perda, o sofrimento, ali ele quer encher com a presença dele, sabe? E olha, Santo Agostinho tem uma frase tão bonita no sermão 117 dos sermões dele, ele falava que, olha, se você compreende, não é de Deus,
as coisas mais profundas de Deus, você não compreende facilmente, porque Deus não cabe na linguagem. Bento XVI, numa entrevista que ele deu para uma revista espanhola, ainda como cardeal, aliás, o cardeal Ratzinger, né? Ele disse, olha, Deus seria tão pequeno se nós o compreendêssemos, né? Se ele coubesse no nosso raciocínio, né? Então ele não veio para explicar, ele veio para ser presença, para nos encher no meio do mal, no meio do mistério do mal, sabe? E é preciso que nós acolhamos a presença de Deus que nos visita nos momentos bons, claro, mas também nos momentos difíceis, e que nós passemos pela prova, pela perda, pelo mistério do mal, produzindo fruto para o reino. Fruto de amor, fruto de testemunho, fruto de misericórdia. A misericórdia é um grande fruto que Deus espera de nós, sabe? E é interessante que o cardeal Sara, né, o Sarrá, que é o prefeito da congregação para a doutrina, para a liturgia, né, doutrina dos sacramentos, etc., no seu livro A Força do Silêncio versus a Ditadura do Barulho, ele escreveu que, diante do mistério do mal, a gente precisa enfrentar essa realidade seguindo o caminho místico. Qual é o caminho místico? O caminho místico é composto, eu vou falar, são palavras complexas, mas eu vou explicando. Em primeiro lugar, pela transcendência, ou seja, você não parar na dor, você vê aquela dor a partir de Deus, você dá um sentido de fé para aquele sofrimento, enxergá-lo com esperança. Em segundo lugar, faz parte do caminho místico, em primeira, a transcendência, né? A fé, vê com fé aquilo que você sofreu, que você perdeu, que te atingiu, vê a partir de Deus, vê numa perspectiva de esperança, vê o que Deus está fazendo através daquele sofrimento, mesmo no sofrimento, Deus continua trabalhando em você, é a transcendência, né? O primeiro passo do caminho místico, e o segundo passo do caminho místico é a aceitação. Aceitar. Jacó foi abençoado por Deus, mas Deus lhe feriu a coxa. Então ele tinha que aceitar que a partir daquele dia ele mancaria, né? Abençoado por Deus, mas mancaria. A palavra bíblica, né, do Antigo Testamento. Aceitação da realidade. Deus está na realidade. Aceitar o que me aconteceu, ainda que não seja o que eu gostaria, né? Enfim, eu vou refletir um pouquinho sobre isso hoje. Essa questão do caminho místico é muito profunda. Eu tenho pouco tempo, aliás, meu tempo já acabou nesse primeiro bloco. Mas continua aí, volta no segundo bloco, tá? Rapidinho. A gente tem um breve intervalo e já volta. Eu vou continuar falando um pouquinho mais disso também. Quero receber a sua mensagem. Diante de tua presença eu me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. De volta com o programa Para Ser Feliz. Lembrando que esse segundo bloco é o teu momento, filho, filha. É isso mesmo, você, nesse segundo bloco, você é convidado a enviar sua mensagem para nós via WhatsApp, via Facebook, via Twitter, via Instagram. O WhatsApp já vai estar aparecendo, já está aparecendo ou vai aparecer na sua tela. Também o Instagram, o endereço do Instagram, do Twitter, do Facebook. Eu gosto muito de responder as mensagens aqui que chegam pelo Instagram e também o WhatsApp, né? Nossa equipe, a Rosinalva, prepara aqui as mensagens com muito carinho, muita gente mandando mensagem. Eu fico muito feliz. E nesse segundo bloco, eu estou aqui para responder as suas dúvidas,
para dar direção espiritual, para direcionar você. Então você pode apresentar suas questões, o padre está aqui por você, para atender você, para responder você, tá certo? E sempre quando se manda mensagem pelo Instagram, se é confidencial, eu sempre peço, escreva já no topo da mensagem, confidencial, para eu não dizer o seu nome se você não quer que eu o diga, tá certo? Olha só, quero apresentar para você os produtos de evangelização da Canção Nova. Eu sempre falo do bendito CD, Superar a Depressão e a Ansiedade, eu nunca trago, e essa vez eu trouxe, está até autografado por mim aqui, vou mostrar para a câmera 2 aqui, eu acho que fica mais fácil assim, olha só, o CD Superando a Depressão e a Ansiedade, que eu gravei com o querido padre Edilberto Carvalho da Canção Nova. Esse CD tem músicas, esse CD tem orações, esse CD de fato vai ser uma bênção para quem está enfrentando essa realidade da depressão, essa realidade da ansiedade. Você o encontra nas plataformas digitais, obviamente, no Spotify, no Deezer, mas também no loja.cançãonova.com, no nosso site. Também ligando para a Canção Nova, os produtos de evangelização da Canção Nova sempre à disposição. Aqui os meus livros também, os outros arsenais também de evangelização que a gente tem, tá certo? E olha, quero agradecer você que é sócio evangelizador da Canção Nova, que contribui com essa obra de Deus, filho, muito obrigado, filha. Você que mensalmente ajuda a Canção Nova, você que verdadeiramente se compromete conosco. Olha, Canção Nova é uma obra linda, a gente não tem propaganda comercial, nós evangelizamos 24 horas por dia com uma televisão, pagando sinal de satélite, sem propagandas comerciais. Quem nos mantém são sócios evangelizadores. Obrigado você que é sócio. E você que quiser e puder se tornar um sócio, acesse agora clube.cançãonova.com, se associe a essa obra de Deus, contribuindo mensalmente com aquilo que você puder. Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. Se você também quiser fazer uma contribuição esporádica através do Pix, a nossa chave é pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, que é o nosso e-mail. Tá certo? Gente, as nossas cartinhas, não podia deixar de falar das nossas cartinhas. Recebi uma carta de Juiz de Fora, da Maria de Lourdes de Souza, Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito obrigado, Maria, rezando por você, filha, pelas suas intenções. Também as Marias estão reinando hoje. Maria Julieta Fagundes, lá de Campinas, São Paulo, enviou a sua cartinha para nós também. Muito obrigado, viu? Olha, o tema de hoje é muito abrangente. E o que eu quero com um tema como esse é fazer, eu conversava com a Juliana aqui no intervalo, né? É fazer você pensar, refletir sobre, buscar forças para em Deus enfrentar os seus males, entender que a gente tem que mergulhar em Deus diante daquilo que a gente não compreende, né? E que tem coisas, como eu dizia citando o Pascal, que a gente tem que apostar na eternidade, se lançar para a eternidade. Olha, a fé madura diz, eu não entendo tudo, mas eu sei que Deus é bom, e isso me basta. Eu não entendo tudo, mas eu sei que Deus é o Criador, que Ele me ama, que Ele cuida de mim, isso me basta, sabe? Vem pancadas, vem batalhas, pessoas que não gostam da gente, pessoas que têm inveja, pessoas que nos fazem o mal. Às vezes nós mesmos nos decepcionamos com os outros. A gente se decepciona com a gente mesmo por causa dos nossos pecados. Mas Deus é aquele que acredita no ser humano, que acredita em você. É você mesmo, você. Deus não desistiu de você, a sua hora vai chegar, tá? Ele está preparando o melhor para você. Então, coragem, como nós lemos na parábola aqui do joio e do trigo, a paciência de Deus. Claro, não vamos brincar com a paciência, não vamos esbanjar, porque a gente não sabe, né? A nossa hora, portanto, buscar a conversão, buscar seguir o Senhor com integridade de coração, mas saber que Ele é bom e isso basta. Ele nos ama e isso basta. Mesmo que a gente não entenda um monte de coisa, né? Eu gosto muito de uma metáfora que eu ouvi certa vez, talvez você já tenha ouvido, né? Essa metáfora conta que era como se a vida secreta dos bebês ali, os bebês soubessem conversar. Talvez você já até ouviu, né? E diz que existiam dois bebês que estavam na mesma barriga, portanto eram gêmeos, né? Eles estavam ali conversando, né? Aí diz que um bebê olhou para o outro e falou assim, será que existe vida além útero, né? Além aqui esse lugar onde nós estamos? Aí o outro olhou e falou para ele, deixa de ser besta, rapaz. Nunca ninguém voltou para falar se lá fora tem vida ou não, né? Claro que não, a vida é só isso aqui. Aí um dos bebezinhos olhou para o outro e disse, olha, mas
E se tiver algo mais lá fora? Se lá fora tiver mais luz do que aqui dentro? Se lá fora nós pudermos andar com as nossas pernas, comer com as nossas bocas, né? Sem ser alimentado por esse tubo aqui, que é o cordão umbilical. Aí o outro bebezinho mais cético falou assim, deixa de ser besta, seu pensamento não é científico. Alguém já voltou para falar se tem vida lá fora? Você já ouviu falar se tem ou não tem? Aí esse bebezinho que tinha mais fé ali, né, falou, mas se lá fora nós encontrarmos a mamãe? Aí o bebezinho falou, não vem com essa história de mamãe, não. Você já viu a mamãe? Não. Então, portanto, a mamãe, você não viu, não pode tocar, não existe. Aí um dos bebezinhos disse, não, é só você ficar em silêncio e prestar atenção, que você vai ver que nós não somos a mamãe, mas ela está ao nosso redor. Ela está em tudo. E se você silenciar, você vai ouvir o coração dela. E o outro bebezinho mais cético falou, nada a ver, nunca ninguém voltou, né? Que outra vida? Não, a vida é isso aqui. Como é que nós vamos comer com a própria boca, se nós temos esse tubo plantado em nós, o cordão umbilical? Como é que nós vamos sair lá para fora se esse cordão tem poucos metros e lá fora nós não sobreviveríamos, né? Mal foi a surpresa quando aconteceu o parto, que o bebê nasceu, né? E viu aquela vida lá fora, viu a mamãe. Essa metáfora existe para falar para a gente sobre a vida eterna, né? Muita gente aqui fala, não existe vida eterna, não existe a mamãe, né? Deus. Não vejo, eu não toco, eu não posso medir, né? Eu não tenho uma fórmula matemática para eu explicar Deus. Não tem nada além dessa vida, não. É curtir aqui, é fazer tudo que der na cabeça, é seguir a minha própria vontade, não obedecer a Deus, porque não tem nada lá fora. Mas mal as pessoas, deixam de perceber que existe uma vida eterna. E que essa vida é só uma gestação para a eternidade. Essa vida é só uma fase, é só uma etapa, é só uma passagem. Essa vida é uma gestação para a eternidade, filho, filha. Nós temos que apostar na eternidade. Nós viveremos com Deus para sempre, se vivermos com Ele aqui, se o obedecermos aqui, se lutarmos para sermos dele aqui, nós viveremos com Deus para sempre na eternidade. Existe eternidade, existe vida eterna. E os homens e as mulheres de hoje pecam muito porque perderam o temor de Deus, porque se esqueceram que vão morrer e que depois da morte tem um destino eterno, porque apagaram da própria memória a compreensão da vida eterna. Ou seja, se não existe vida eterna, tudo é permitido. Se tudo acaba aqui, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou viver só de bacanal, na depravação. Opa, mas existe, o parto vai acontecer. A gente tem que acreditar que as respostas que a gente não tem aqui, nós teremos no dia que nós nascemos para a eternidade. Que o mal que a gente não entende aqui, nós compreenderemos quando nós nascermos para Deus para a eternidade. Sabe? Mesmo sem compreender, é preciso se lançar e entender. Eu estou no ventre de Deus, Ele me ama, Ele me alimenta com a sua presença. Ele é bom, e isso me basta. Ele me ama, e isso me basta. Enfim, quis trazer essa metáfora aqui para iluminar o nosso caminho, a nossa reflexão. Acabei de receber uma mensagem aqui. Boa noite, padre, pelo Instagram. Não vou citar o nome até ver se ela pediu para citar ou não. Se ela me autoriza, né? Quero pedir oração pela minha saúde, pela minha filha Ana, pela harmonia da nossa família, do nosso casamento. Pedir para tocar o coração do meu marido, não deixar ele se desviar dos caminhos do Senhor. Muito bonito, filha. Sua preocupação com a conversão, com a vida espiritual do seu marido, isso é lindo. Tem muita gente que casa e só se preocupa, Senhor, que meu marido não perca o emprego, que ele não pare, não comece a ganhar menos. Isso é importante, mas você está preocupada com a conversão dele, né? Com a vida eterna nele. Isso é lindo. Ela fez um elogio aqui para mim, obrigado, louvado seja Deus. Suas palavras ajudam muito minha família, a família das minhas amigas. Então tem as amigas acompanhando, que legal, né? Confidencial, essa parte. Que bom que eu não falei seu nome. Sabia, né, Ju? Então vamos ver a parte que é confidencial. Padre, como fugir das tentações? Como afastar as tentações do marido? Ele viaja e como perdoar mais rápido? Nossa, 3 perguntas bombásticas, Juliana. A Juliana, a gente estava conversando aqui, ela disse que quando eu pergunto algo para ela, ela pensa, né? Ela processa, por causa do seu temperamento, né, Ju? O padre já é mais como eu posso dizer? Tem o termo extrovertido, né? Sou extrovertido. Eu tenho também a introversão, mas o que predomina é a extroversão. 3 perguntas difíceis. Ju, olha só. Como fugir das tentações? Eu fiz um programa, aliás, eu farei um programa sobre as tentações, né? Que vai entrar
muito possivelmente lá para o dia 24 de agosto. Programa específico falando sobre como enfrentar e vencer as tentações. Então eu vou te testar, filha, na paciência, né? Que eu não vou entrar nesse conceito, nessa reflexão, filha, porque eu fiz farei um programa inteiro sobre isso, né? Dia 24 de agosto. Fica então a dica para você já se preparar. Então eu não vou adentrar nesse tema, se você me permite. Olha só, como afastar as tentações do marido quando ele viaja? Olha só. Em primeiro lugar, você tem que rezar pela conversão do seu marido, porque a tentação acontece para todo mundo. Acontece para mim que sou padre, acontece para a Juliana que é missionária, para os nossos cinegrafistas, se tiver algum deles que é casado aqui. Tem algum dos meninos que é casado hoje? Levanta a mão. O Pellerson, né, que é casado. Também o Fábio também é casado. Então, acontece para eles que são casados, né? E a tentação é assim, ela nos atinge quando a gente está frágil, né? Quando a gente está vulnerável, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde que a de casa, né? A esposa do vizinho é sempre mais bonita, a mulher lá do trabalho é sempre mais elegante, né? A tentação acontece para todo mundo, mas se você reza para a conversão do seu marido, para que ele tenha um encontro com Deus, para que ele viva a manutenção da vida espiritual, porque não adianta também só ter um encontro com Deus, ter feito um retiro uma vez na vida e basta. Não, é preciso ter manutenção da vida espiritual. Assim como é preciso ter manutenção do relacionamento, né? Do amor, da conjugalidade. Porque se ele tem uma vida com Deus, ele pode estar viajando, ele pode estar onde for. Ele vai pensar, em primeiro lugar, em Deus. Eu não vou trair a minha esposa com essa oportunidade que apareceu, porque não é o que Deus quer. Deus quer que eu seja fiel no meu casamento. Porque, por Ele mesmo, eu sou honesto em dizer, Ele é fraco. Por mim mesmo, eu sou fraco. Por você mesma, você é fraca. Mas se ele ora, se ele vive na presença de Deus em oração, se ele tem o reino de Deus, a palavra de Deus como um valor, ele vai lutar. E quando ele não estiver conseguindo forças, ele vai pedir ajuda para Deus. Ele vai pedir ajuda para um padre, para os irmãos da igreja, né, para o pastor, se ele for protestante, evangélico, né? Sabe? Então reze muito pela conversão dele e conversem sobre tudo. E diga para ele, meu amor, vão aparecer tentações para você, para mim, porque eu sei também que você sozinho em casa deve ter suas tentações, né? Mas é preciso, São Felipe Neri dizia, aliás, Santo Afonso Maria de Ligório, tem um livro de Santo Afonso, que foi escrito para os padres especificamente. Mas olha, eu aconselho, acho que todo leigo deveria ler, porque é um livro muito forte, chamado A Selva. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas, doutor da igreja, um homem de uma sabedoria, de uma santidade, de uma ciência. Eu sou fã de Santo Afonso Maria de Ligório e de Santo Inácio de Loyola também, fundador dos jesuítas, né? Eu fui ordenado, inclusive, padre no dia de Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio dizia que diante da tentação, a gente tem que fugir das ocasiões, porque a ocasião faz o ladrão, não dá moleza para as ocasiões. E, segundo lugar, guardar o olhar. Eu falei que no programa já esses dias sobre a modéstia dos olhos, né? Não vou entrar porque eu já falei. Modéstia dos olhos. Você não tem que olhar para tudo, tá? Você não tem que ver tudo na internet, você não tem que ver aquelas fotos. Porque um pecado, por exemplo, ligado, associado à luxúria, à impureza, ele começa nos olhos. Você vê uma coisa que não é nem nudez, mas você vê uma pessoa muito bonita, despida, relativamente despida. Então você tem que guardar os seus olhos, fugir das ocasiões e rezar. São 3 realidades para combater, né? E perdoar mais rápido. Perdoar mais rápido também, filha, é estar mais perto de Deus. É pedir sempre ao Senhor, dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração manso e humilde como o teu, Senhor, né? É pedir o coração como o dele, porque por nós mesmos também, nós não temos muitas condições de perdoar, né? Obrigado, viu, querida? Você aqui pelo Instagram. Olha, eu vou pegar outra mensagem pelo Instagram aqui. A pessoa falou o nome, né? Então ela não pediu para eu não dizer. Ela está dizendo, padre, reza pelo meu marido, para Jesus restaurar o meu casamento, padre. Está muito difícil. Eu vejo o inimigo querendo destruir a minha família, meu marido Márcio. Eu não estou aguentando mais, quase querendo desistir. Rezo pela conversão dele há 30 anos. É, filha, a batalha, né? Nós temos as nossas batalhas para sermos fiéis às nossas vocações. Todo mundo enfrenta uma batalha. Ser fiel como sacerdote comporta uma batalha. Ser fiel como missionário, no caso da Ju, missionária, na Canção Nova, comporta uma batalha. Ser uma pessoa íntegra comporta uma batalha. Ser um imbecil é muito fácil, viu? É que nem o carro.
se você está com o carro na descida, não precisa engatar, não precisa gastar sobre combustível, não precisa trabalhar o motor, você coloca no neutro ou no ponto morto, como se dizia antigamente, e deixa que o carro desce, né? Agora, o caminho da virtude é um caminho de ascese, é um caminho de esforço, né? É uma batalha, mas ser um imbecil é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas é uma batalha, você está vivendo a sua batalha para ser fiel ao seu casamento. Você está vivendo uma batalha pela sua família. E eu digo para você, lute, meu, não desista da sua família. Enquanto tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. Lute. Se um dia teu marido resolveu ir embora e acabou, quem desistiu foi ele, não você, sabe? Lute, o que tiver no seu alcance, faça. A não ser, claro, que seja uma situação que envolva um risco à sua integridade física, ameaça de violência, dele te matar. Aí não, é diferente, aí você sai desse negócio. Sai dessa situação, né, melhor dizendo. Mas, do contrário, lute, continua lutando. Se cansar, não tem problema cansar, não tem problema chorar. Chore, canse. Se cansou, chore, esperneie, descanse em Deus e recomeça. Cansado, a gente tem que descansar, não desistir, tá certo? Quero pedir uma mensagem, então, no WhatsApp. A minha diretora já está falando aqui no meu ouvido, padre, tem mensagem no WhatsApp, graças a Deus, né? Então, vamos lá para o WhatsApp, vou deixar aqui o Instagram por um momento. Padre, não quero ser identificada. É muito difícil aceitar determinadas dificuldades que a vida nos impõe. Descobrimos recentemente um tumor em minha sobrinha de 15 anos. Ainda não conseguimos contar para ela. É desesperador. Não queremos perder a fé, mas tem hora que parece que Deus se esqueceu de nós. Tudo é obra dele, Padre? Olha, é muito... Em primeiro lugar, né, minha solidariedade a você. Pode manter a mensagem, Rose, um momento, por gentileza? Minha solidariedade a você, a sua família, né? Filha, como eu te disse, eu não tenho todas as respostas, sabe? O que eu tenho certeza, e que eu te digo, é que Deus não se esqueceu de você. Não se esqueceu de vocês, né? E por que o tumor aparece numa criança de 15 anos? Por que um tumor aparece numa criança de 2? Por que tem uma guerra na Síria? Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, na qual 6 milhões de judeus foram mortos? Por que São Maximiliano Kolbe foi para o bunker da fome, ficou 2 semanas sem comer e depois recebeu uma injeção letal? Eu não tenho resposta para todos os porquês do mundo. Existem mistérios, como eu tenho falado. O mal também é um mistério, sabe? Claro, faz parte, entenda bem, da nossa condição de criatura. Ser criatura comporta imperfeição. Nós não somos um demiurgo, como dizia Platão, né? O filósofo Platão. Nós não somos perfeitos. Nós não somos deuses. Nós somos criatura. E a criatura, ela enfrenta doença, ela morre, ela perde, ela descobre lutas, batalhas, né? Sabe? E eu vou ser honesto para você. Quero trazer até um testemunho pessoal que eu já contei uma vez num acampamento, aqui na Canção Nova, o acampamento mariano, no ano passado, que às vezes são das grandes desgraças, me perdoe o termo, que nascem as maiores bênçãos e belezas na nossa vida. É paradoxal, né? Por exemplo, quando a minha mãe estava grávida de mim, antes dela descobrir a gravidez, né? Da minha gravidez, no caso, eu tenho 2 irmãs, sou caçula, né? A minha irmã mais velha, pouco antes da minha mãe descobrir a gravidez, com 6 anos, 5 para 6 anos, descobriu um câncer, um tumor enorme no rim. E segundo os primeiros exames também ali, o câncer se espalhando, né? Bem avançado. E a minha mãe morava em São Paulo nessa época, eles vieram do Sul e moraram um tempo na capital paulista. Imagina, criado no sítio, aquele sistema de colônias, né? E se vê em São Paulo, naquela cidade enorme, com 2 filhas pequenas. Meu pai trabalhava viajando muito. Minha mãe ficou sozinha. E tendo que pegar naquela época ônibus, atravessar São Paulo inteiro. Para quem nunca morou numa cidade do tamanho de São Paulo e é do interior, quando vai para São Paulo ou tem que morar, entende o que eu estou falando. É agressivo, né? É muito grande, é tudo muito difícil. E não tem aquele calor humano do interior, claro, nem todo mundo se conhece. Então minha mãe, segundo o que ela mesma conta, ela viveu um tempo de muita tristeza, de muita revolta, de muita dor. A minha irmã ali, os médicos eram sinceros, falavam, olha, sua filha tem poucas chances de viver. E o meu pai viajando, trabalhando, alguém tinha que trabalhar, ele ficava semanas fora, sabe? Minha mãe só, com 2 crianças pequenas. Tinha uma mulher que ajudava a minha mãe na época, porque minha irmã do meio tinha que ficar em casa. E minha mãe grávida,
de mim. Aliás, depois disso, minha mãe descobriu que estava grávida. Ainda minha mãe pensou, deve ter pensado, tadinha, né? Nossa, numa situação dessa ainda me vem a gravidez. Imagina, tadinha. E ela ficou desesperada, mas foi cuidando da minha irmã, uma mulher de fé, nunca desistiu, né? Mesmo naquela situação do câncer, numa criança. Com certeza ela se perguntou, o que eu fiz? O que a minha menina fez para merecer isso, né? Sabe? Mas eu gosto muito daquela passagem que fala do grão de trigo. Se o grão de trigo não morre, ele não produz fruto. Mas se ele morre, ele produz muitíssimo fruto. É o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje, se eu não me engano, é justamente aquele dia de São Lourenço, né? Hoje, se você acompanha na terça, o grão de trigo morre e produz muito fruto. Então, no auge daquele sofrimento, a minha mãe tinha fé, mas ela não tinha uma experiência tão forte com Deus, com Nossa Senhora. E a minha gravidez foi acontecendo e a minha mãe não pôde dar muita atenção ali para a gravidez. Porque imagina, uma filha morrendo, a outra em casa, aquela situação toda. Mas graças a Deus a gravidez foi acontecendo. E chegou um determinado momento, como a minha mãe me conta, eu conto como ela me conta, é claro que eu não tinha ali como saber, né, perceber tudo. O médico disse para ela que ela não podia muito mais frequentar, visitar a minha irmã, muito. Porque minha irmã estava tomando banho de radioterapia. E naquela época, em 82, né? Não se tinha a técnica de hoje, intravenosa, né? Não era como hoje, era um banho mesmo de radiação. E o médico disse para minha mãe, olha, você não pode visitar a sua filha assim, porque você está grávida, essa radiação pode afetar a criança, né? Esse procedimento que ela tá, ao qual ela está sendo submetida, né? Mas a minha mãe falou, o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha filha morrer sozinha? Os parentes nossos estavam todos no sul, todos no Paraná, né? Não tinha ninguém. Mas ela conta, né, que ela chegou no hospital dedicado a Nossa Senhora, chamado Nossa Senhora de Nazaré, em São Paulo, lá no Ipiranga. Ela chegou diante de uma imagem de Nossa Senhora, colocou a mão na barriga e disse, Maria, eu consagro a você essa criança que está no meu ventre. Eu não sei se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai nascer saudável ou não, porque eu não posso cuidar dela agora. Eu tenho que cuidar da minha outra filha. Essa criança é tua. Então, a minha mãe me consagrou a Nossa Senhora e consagrou a minha irmã, Nossa Senhora. Foi o momento mais difícil da vida da minha mãe e da minha família. Mas, gente, ali a minha vocação nasceu. Ali. Quando a minha mãe me entregou para uma outra mãe do céu, que é a Virgem Maria, né? E falou, cuida. E ela deixou Nossa Senhora cuidar, porque ela não tinha condição de cuidar. E Maria cuidou. E olha, como que milagrosamente a minha mãe me conta, claro que perto de eu nascer, a minha irmã foi submetida a uma cirurgia, tirou um dos rins, ela só tem um rim, né, a irmã mais velha. Mas como que milagrosamente, assim, por intercessão de Maria, a qual minha mãe consagrou a minha irmã e eu, o dia que eu recebi alta para ir embora com a minha mãe para casa, depois de ter nascido, a minha irmã foi embora junto conosco, sem um rim, muito debilitada, lutando. E o médico dizia, né, que ela teria muita dificuldade em engravidar, de se desenvolver, que ela seria uma pessoa limitada, né? Olha, minha irmã tem 2 filhas lindas, uma das mulheres mais lindas que eu conheço, muito bonita, muito saudável, claro, com a limitação de ter um rim só, né? E você vê também que eu nasci muito desnutrido, muito pequeno, né? Com quase 2 metros de altura, sempre comendo muito bem. E ali entrou a fé com profundidade na minha família. Ali. Me perdoe o termo, eu estou falando da minha história para você ver. Não é uma coisa que o padre está ensinando. Eu vivi isso. Eu nasci nesse contexto difícil. Eu nasci assim, tadinha da minha mãe. Ela não podia me dar atenção. É como se eu estivesse sozinho ali. Mas através dessa situação, ali nasceu a vocação do padre Adriano Zandoná. Ali, eu tenho certeza. Claro, eu vivi muitas coisas, quem conhece meu testemunho sabe. Mas ali, o que é dado a Nossa Senhora, ela vem buscar, tanto que ela me levou para o seminário, né? E hoje eu sou padre. Mas o que é dado a Deus, o que é dado a Nossa Senhora, o inimigo não toca. O que é dado a Deus é para sempre. E a gente não entende. Foi o martírio ali da minha irmã, que graças a Deus sobreviveu, mas poderia não ter sobrevivido. Foi o grão de trigo morrendo ali na vida da Cássia, que gerou a minha vocação. Hoje eu tenho certeza, com a visão de padre, com a visão espiritual, com a visão mais madura de homem de Deus, que foi naquele sofrimento que o meu sacerdócio começou a ser gerado. Que foi naquela consagração da minha mãe à Nossa Senhora no seu desespero, que a minha vocação nasceu. E hoje eu posso, como sacerdote, ajudar muitíssimas pessoas, mas graças àquele sofrimento. Bendito o sofrimento redentor que nos abre as portas do céu, dizia São João Paulo II, na sua encíclica Salvifici Dolores, sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Bendito o grão de trigo que morre para produzir fruto. Às vezes uma pessoa na sua vida morreu, um familiar,
E a gente só vê com olhos humanos, né? Com um olhar mundano, terreno. Mas talvez aquela pessoa que morreu na sua família, aquele amigo, aquele pai, aquele filho, foi de fato um grão de trigo que morreu, para que muita coisa linda nascesse dentro de você, para que muito fruto fosse produzido na tua vida, na vida da tua família, para que conversão fosse gerada em você e nos seus, até que mesmo que você não veja a conversão acontecendo no seu esposo, mas talvez é através da morte de um filho, da perda de alguém, que ele começa a pensar na brevidade da vida e deixar de ser tão mundano e voltar o coração para Deus. Existe um sofrimento, um fruto no sofrimento, aliás, que a gente não vê, mas que permanece para a vida eterna. Bendito o sofrimento que nos abre as portas do céu, que abre as portas da nossa alma para que a luz de Deus adentre, sabe? Bendita a cruz que nos trouxe a ressurreição e a salvação em Jesus. Se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. Mas se ele morre, ele produz muitíssimo fruto. E a gente não vê, não percebe. Às vezes a gente só olha com um olhar humano. Mas talvez foi a morte do seu pai, do seu avô, da sua mãe, do seu esposo. O que está servindo, esse grão de trigo que morreu, esse sofrimento, está servindo misticamente para a salvação de toda a sua família. Está servindo misticamente para a libertação do seu filho das drogas, para a conversão daquele parente endurecido, para a conversão dos pecadores, para a salvação do mundo. Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, na aparição em Portugal, ela disse, olha, se sacrifiquem, ofereçam os vossos sofrimentos pela conversão dos pecadores, porque os sofrimentos vossos ofertados pela conversão dos pecadores têm muito poder de salvá-los do inferno, tem muito poder de fazer a fé nascer em nações inteiras. Bendito o sofrimento que a gente não entende, mas que a gente tem que enfrentar com fé, na certeza da eternidade, que nós vamos nascer para a eternidade, na certeza de que Deus nos ama e na certeza de que seja feita a vontade dele. Se o grão de trigo morrer, vai produzir fruto e vai gerar salvação, mesmo que você não veja. Esse grão de trigo que morreu na tua vida, na tua família, está salvando gerações inteiras. Tenha fé, olhe com a perspectiva de Deus. Até me emociono contar dessas coisas, essa parte da minha história e falar sobre isso, né? Mas enfim. Rose, eu quero mais uma mensagem aqui pelo WhatsApp, se for possível, por gentileza. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui enquanto isso. Não gostaria de ser identificada, padre. A bênção, padre Adriano. Sou grata a Deus pelo seu sacerdócio. Tenho um filho doente mental. Obrigado, viu? Pela gratidão. Tenho um filho doente mental. Tanto eu como meu esposo sofremos muito, pois os medicamentos fazem pouco efeito. Sofremos até mesmo com violência física, eu imagino, filha. Eu já acompanhei casos parecidos. Parece que a doença mental é a ausência do Espírito Santo. Às vezes fico confusa, o meu filho já passou por excelentes psiquiatras. Como ser feliz numa situação dessa? Olha, filha, eu não acredito que se é uma doença mental diagnosticada, eu não acredito que é a ausência do Espírito Santo, não. Porque existem doenças mentais que são muito difíceis mesmo. Deixa ali o doente agressivo, né? Mas, em primeiro lugar, eu acho que vocês têm que continuar tentando ir em outros psiquiatras, porque deve existir uma medicação que, pelo menos, é duro deixar o menino dopado, né? Mas que, pelo menos, atenue ali os efeitos de agressão e de violência física, né? Porque não dá também para viver apanhando, né? Mas, filha, eu acho que eu respondi um pouco disso no que eu falei antes, né? Eu não sei por que seu filho nasceu com doença mental. Eu não explico, não tem como explicar os dramas do mundo. E como eu citei aqui o Paul Claudel, Deus não veio para explicar o mal, nem para suprimir o mal. Ele veio para encher o mal com a sua presença. Onde aconteceu as experiências de mal, né? Ele quer encher com a presença dele. Sobretudo os nossos corações, né? Não encher o mal em si, né? Encher as experiências nas quais o mal nos atingiu. É um mistério, mas é um pouco também da sua via de santificação, do seu sofrimento, da sua oferta. Eu não sei porquê. Mas eu te encorajo a amar esse filho até o fim, a cuidar dele até o fim, a não desistir dele. É o grão de trigo morrendo na sua vida. E eu sei que é difícil, filha. Eu respeito muito o seu sofrimento, a sua dor, sabe? Eu sei que não é fácil, é desafiante. Mas com Deus é possível, viu? Você superar, você vencer isso aí, você encontrar paciência. É a via mística, né?
como eu falava no final do primeiro bloco. Olhar a partir de Deus, com o olhar da fé, entendendo que esse filho com doença mental, ele tem um papel para cumprir na sua vida, na vida do seu marido. Olhe com fé e esperança e também com aceitação. É o filho que eu tenho, é a vida que eu tenho. E eu vou lutar para ser feliz nela. Felicidade não é ausência de dificuldade, não é uma vida perfeita. É uma vida com significado, é uma vida centrada em Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre as vossas consciências. Vem, Espírito Santo, nos dando o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Sela em nós a tua voz, o que o Senhor fez e falou. Que desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por isso venho te buscar. Por isso venho te buscar. Porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração
e entregar-me a Ti inteiramente. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a Ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em Teu altar, Senhor, me abandonarei no Teu amor. Em Teu altar, Senhor, me abandonarei no Teu amor. Em Teu altar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença santa diante de nós. Obrigado pela Tua santíssima presença na nossa vida. Nós não temos resposta para tudo. Nós não temos resposta para o dilema da dor. Nós não temos respostas evidentes, ao menos, no mínimo, para o mistério do mal, da iniquidade. Mas a nossa resposta é a cruz. O Senhor venceu o mal, assumindo-o sobre si. O Senhor venceu o mal, assumindo sobre si mesmo, na cruz, a violência, o assassinato, a rejeição, o ódio, a vulgaridade, o pecado do ser humano. O Senhor sentiu, o Senhor sofreu. O Senhor venceu o mal a partir de dentro. E o Senhor venceu o mal não matando os inimigos, mas amando até o fim. O Senhor venceu o mal perdoando. O mal tem um fim. Um regime totalitário tem um fim, mas o amor, ele dura para sempre. É o amor, é o produzir fruto, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da perda, mesmo no meio do mistério do mal. É isso que nos faz vencer o mal. Nós queremos ser trigo, Senhor, não joio. Nós queremos, mesmo no meio do sofrimento, nós queremos, mesmo em meio ao sofrimento, nós queremos produzir frutos. Nós queremos amar. Nós queremos vencer o mistério do mal como o Senhor o venceu na cruz, amando, perdoando, amando. Até o fim nós queremos produzir fruto. O joio não produz fruto. O joio só tem aparência de trigo. É isso que diferencia um bom cristão de um falacioso, de um mentiroso. O bom cristão sempre produz fruto. A pessoa de bem sempre frutifica para o reino dos céus. Mas o mentiroso, o falacioso, só preocupa-se consigo mesmo. Não olha para o outro, não olha para o bem. Dá-nos a graça, Senhor, de produzir fruto, ainda que sofrendo. Eu rezo, Senhor, nesse momento, pela Socorro Pontes, pela Júlia de Borba, pelo Rodrigo Andrade Rodrigues, pela Sueli de Fátima Bogas Manfio, pela Socorro Pontes, a Lidiane Veríssimo, Senhor, eu te apresento, Fabiano Carlete, te apresento, Senhor, a Leiriele Santos, a Nayara, o Josenildo, a Rosineide, a Roberta Moreira, a Nádia, a Josimara Camargo. Te apresento, Senhor, a Carla, a Lucimar, o Fábio Araújo, a Giovana, a Maria da Glória, o José Castelo, a Camila Barbosa, a Solange Souza, todos que enviaram mensagens aqui via Instagram, Senhor, eu te apresento agora a Flávia Vaz, a Geisa Oliveira, a Nara, a Célia Amaral. Te apresento, Senhor, essa pessoa que está dizendo que uma amiga perdeu a filha num acidente de carro, rezando pela dor dessa amiga. Rezo pela Cirleia, pela Solange, pela Jennifer, pela Márcia Matos, Carla Patrícia. Todos que enviaram mensagem aqui para nós, Senhor. Ana Paula, a Daniela, a Marta, a Dora, a Lara, o Fábio, a Vivian, a Deise, a Dilma Souza,
a Fátima Cordeiro, a Mary Bueno, todos esses, Senhor, te apresento agora, que enviaram mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Te apresento, Senhor, aqueles que hoje se encontram com perguntas sem resposta, com dores no coração, com dúvidas no coração. Te apresento aqueles que perderam um ente querido, aqueles que sofreram uma tragédia, aqueles que repentinamente tiveram a vida mudada, Senhor. Como a música que nós cantamos, o segredo em meio ao mistério do mal, em meio à dor, é nos abandonarmos em Ti. É escolher nos abandonar em Ti. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro eu encontrei. Em meio ao mistério do mal, nós não queremos explicar o mal, Senhor. Nós queremos Te adorar no meio do mal. Nós queremos passar pela prova dando glória, passar pelo deserto glorificando o Teu nome. Nós queremos receber a Tua força em meio ao mistério do mal. Não importa a resposta, importa a Tua presença nos fortalecendo. Porque sem a Tua presença, Senhor, nós não vamos suportar. Sem a Tua presença, Senhor, nós não vamos ter êxito. Sem a Tua presença, Senhor, nós não vamos conseguir vencer o mal, vencer a tristeza, vencer a dúvida. O Senhor está libertando nesse momento muitas pessoas que tinham dúvidas de fé. Tinham dúvidas do amor de Deus, da presença de Deus. O que mais o inimigo quer é fazer que você acredite que Deus não te ama. Isso é uma mentira. Deus te ama tanto que Ele deu o Filho único dEle para assumir todo o mal do mundo sobre a cruz, em si mesmo, e para salvar você e eu, Jesus. Cada gota do sangue de Jesus é uma demonstração do amor de Deus por nós, do amor de Deus por você, filho, filha. O Senhor está libertando nesse momento muitas pessoas de dúvidas de fé, dúvidas com relação ao amor de Deus, dúvidas até mesmo com relação aos sacramentos, com relação à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. O Senhor está libertando. Uma pessoa que você, depois que você perdeu, pode parecer até circunstancial, mas eu vou proclamar o que me vem. Depois que você perdeu aquele cachorrinho no qual você era tão apegado, você se revoltou com Deus, você não reza mais. O Senhor está te libertando disso e o Senhor está dizendo, para, já deu. Volta, porque você está se prejudicando. Você está se amargando. O Senhor também está tocando uma pessoa que o seu filho passou num concurso e foi morar fora. Você está feliz porque você rezou por isso. Mas a solidão está doendo, está cortando você por dentro. Você tem estado triste. O Senhor está libertando você agora. O Senhor também está tocando pessoas doentes, que se identificaram muito com o tema do programa de hoje. Mesmo que você não saiba a resposta do porquê, escolha a via mística. Veja com transcendência e com aceitação. Veja a partir de Deus, com um olhar de fé, perguntando, não é o porquê disso, mas o para quê. Em que Deus vai me formar através desse sofrimento? Em que eu vou crescer para o céu e eu vou produzir frutos de salvação através dessa dor? Algumas almas benditas são escolhidas no mistério para completarem na própria carne o que falta às tribulações de Cristo, como o próprio São Paulo disse na Bíblia, no Novo Testamento, se eu não me engano, na carta aos Colossenses. Completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Algumas almas benditas foram escolhidas para serem aqui. Continuação, entenda bem a metáfora, né? Continuação da redenção. Não é que a redenção foi incompleta, né? Explicava o Hans Urs von Balthasar, que é um grande teólogo do século XX, que quando São Paulo falava, completo na minha carne, que falta as tribulações de Cristo, não é que o sacrifício de Cristo é incompleto, mas é que Cristo deixou um espaço na cruz, explicava o Balthasar, para todas as almas que quiserem com generosidade ofertarem a sua dor por amor, pela salvação do mundo. Algumas almas são visitadas, escolhidas para viverem esse mistério. O Senhor está libertando também pessoas que estavam com preguiça espiritual, preguiça na fé, preguiça de rezar, de confessar, de buscar a Deus. Desperta tu que dormes. É agora, o Senhor está te dando um chacoalhão nessa noite. E a palavra diz: Moisés falou ao povo dizendo, e agora, Israel? O que é que o Senhor teu Deus te pede?
Apenas que o temas e ande em seus caminhos. Que ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E que guarde os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo. Quando o Padre ia conduzindo a oração e nos levava a uma decisão de amor a Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos sofrimentos. Senhor, Tu sabes da nossa fraqueza, Senhor. Tu sabes dos nossos medos, medo de perder quem amamos, a dor de ver quem amamos doente, enfermo. Senhor, como nosso coração sofre com dores que não tem explicação, que é mistério. E eu preciso dizer a você, meu irmão e minha irmã, que mistério é mistério, mistério a gente vive. Dói sim. Mas a dor se torna maior se vivemos longe de Deus as nossas dores. Por isso, se hoje você sofre, peça a Deus a graça de amá-lo ainda mais em meio a essa dor. Senhor, eu quero te amar ainda mais, com essa dor da perca, com essa dor do abandono, com essa dor da incompreensão, com essa dor da rejeição, Senhor, com essa dor da enfermidade, com essa dor de ter perdido alguém que eu amo, que me era muito caro. Senhor, está doendo. Senhor, está assim. Mas eu não quero deixar de te amar por causa da minha dor, Senhor, ao contrário. Assim como os santos, Senhor, que te amavam ainda mais em meio à dor, assim também, Senhor, eu quero te amar ainda mais em meio à dor. Por isso, Senhor, batiza-nos no teu amor. Senhor, vem dilatar o nosso coração nesta noite com o teu amor, vem alargar o nosso coração, porque o Senhor, Tu és o amor. E é em Ti que nós amamos, Senhor. Por nós mesmos nós não podemos amar. Mas é no dom do amor, do Deus que em nós habita e que vem nos amar, é que nós podemos amar. Por isso, Senhor, vem dilatar o nosso coração, vem alargar o nosso coração. Existia uma santa que pedia a Deus: ó Deus, dá-me um coração do tamanho do mundo. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos um grande coração, um coração capaz de transcender em meio à dor, um coração capaz de se manter sereno em meio às angústias, Senhor. Vem calar as perturbações, desespero, a falta de fé, Senhor. Não, Senhor. Levanta um povo de têmpera, Senhor. Fortalece o ânimo do teu povo, Senhor. Não permita que sucumbamos em meio à dor, ao contrário, mas que sejamos santificados, transformados, purificados em meio à dor, em meio ao sofrimento, Senhor. Nós te pedimos, alarga o nosso coração no teu amor. O Senhor está alegrando muitos corações que estavam tristes nessa noite. A imagem que me vinha era de uma nuvem escura, carregada, sendo dissipada. O Senhor está alegrando o teu coração, você que estava triste. O Senhor está libertando pessoas que estavam preocupadas. O Senhor diz para você: calma, vai dar tudo certo. Calma, deixa na minha mão. Faça o seu melhor e durma em paz, descanse. Eu sou o teu Deus. Descanse. Eu farei, combaterei por você. Eu sou o teu Deus. O Senhor está libertando pessoas, está libertando, que estavam muito desconfiadas de Deus, desconfiadas do amor de Deus. É como se você visse Deus sempre como um tirano que fosse roubar sua liberdade. Deus é teu parceiro.
E diante do sofrimento você pergunta: onde está Deus? Deus está naquele que sofre. Deus está no seu sofrimento. Deus está na cruz. Ele está onde um ser humano sofre, sofrendo com você. Ame, até doer, porque é o amor que vence o mal. Diante de tua presença eu me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o seu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba agora essa bênção com o Santíssimo que sela tudo o que o Senhor realizou em você.